Evangelho, solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da Ascensão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. Na solenidade da Ascensão, o texto do Evangelho que nos foi reservado para esse ano é o capítulo 24 de Lucas, a narrativa da Ascensão do Senhor, que acontece entre o versículo 50 e o versículo 53. Os versículos precedentes que ouvimos hoje, que começa no 46, são as palavras do Senhor, intitulado As Últimas Instruções do Senhor aos seus apóstolos. E assim diz o Senhor: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, como fala o profeta Isaías, né? E também segundo Samuel. E que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, não só a casa de Israel. Pelo nome do Senhor seria anunciado o arrependimento e a conversão, o chamado à conversão para a remissão dos pecados. Pelo nome desse Senhor, os homens encontrarão o caminho de conversão e alcançarão a remissão de seus pecados. É o nome que nos leva ao arrependimento. É o nome que nos assegura o perdão dos pecados. Bendito o nome do Senhor, que ao longo desse percurso do tempo pascal temos aprendido a amar e a repetir infinitas vezes durante o nosso dia. Jesus, como eu te amo, meu Jesus ressuscitado. Senhor Jesus, meu Senhor e meu Deus, e de diversas formas, glórias e louvores sejam dados ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Mas, Padre, não tem o nome de Jesus. Mas eu sei, mas todas essas jaculatórias, que são todas elas relacionadas a Cristo Senhor, nos leva a pensar no nome de Jesus e nos leva, de alguma forma, a repeti-lo. E quantas vezes o nosso povo brasileiro tem o hábito de falar: "Oh, meu Jesus, misericórdia". É uma outra ejaculatória que entrou no nosso universo popular com uma delicadeza e uma sensibilidade muito grande, e a gente encontra com frequência nos lábios dos homens e mulheres, dos pais de família, nos lábios até das nossas crianças e adolescentes, essa delicada jaculatória: "Meu Jesus, misericórdia", ou então "Misericórdia, Jesus". E dessa forma, o nome do Senhor permanece sempre conosco. Por meio do anúncio do nome de Jesus, os corações serão conduzidos ao arrependimento. Por meio desse nome, eles encontrarão o perdão dos pecados.
A começar por Jerusalém, disse o Senhor no texto. E hoje nós estamos no Rio de Janeiro, você vê, é um pouco distante, né? Estamos no Rio de Janeiro, estamos em Roma, estamos em quantas outras partes do nosso Brasil? Estamos do outro lado da América, estamos nos Estados Unidos, no Canadá. Temos também aqueles que nos acompanham na África, em Moçambique, alguns que nos acompanham em Angola, na África do Sul e tantas outras partes da Europa, na Alemanha. Temos alguns que estão na Dinamarca e outros que estão também em tantas outras partes do mundo. Em todos esses lugares, o nome de Jesus vem proclamado, o nome de Jesus vem reconhecido, o nome de Jesus vem amado e nós somos testemunhas. Assim como os apóstolos começaram a partir de Jerusalém, segundo o mandato do Senhor, e levaram o anúncio do nome do Senhor em diversos lugares do mundo, hoje nós como cristãos, ou seja, nós que estamos sob a mesma unção do Espírito, nós que estamos unidos a Cristo na comunhão de fé, a mesma fé dos apóstolos, não uma outra, nós continuamos no mundo o anúncio desse nome, o eco desse nome na história. O lugar onde o nome de Jesus permanece é no coração de cada um dos cristãos. Mas o que isso quer dizer, Padre Fábio? Quer dizer que se o nome de Jesus chegou até o Rio de Janeiro, se o nome de Jesus chegou até Roma, se o nome de Jesus chegou até Minas, se o nome de Jesus chegou até Santa Catarina, chegou até a Bahia, chegou até os confins do Piauí, do Ceará, foi porque ali o Senhor enviou um de seus discípulos. E esse discípulo transmitiu ao outro, que transmitiu ao outro, que transmitiu a você, e dessa forma, aquele primeiro discípulo fez outros discípulos. E desse modo, o nome de Jesus foi ao longo das gerações chegando a tantos corações e permanecendo no meio de nós. E hoje, se o Senhor quiser te levar, te conduzir para outras paragens, para outros lugares, não tenha medo. Vai guiado pelo teu Senhor. Leva o tesouro que tens contigo, que é o nome capaz de curar o medo, de curar as feridas do coração, de superar o medo. É o nome capaz de acalmar o teu coração angustiado. É o nome que faz cessar, como vimos esses dias, meus irmãos e minhas irmãs, a tristeza do nosso coração. É o nome que te dá coragem. É ao mesmo tempo o nome que revigora as tuas forças. É um nome que te faz triunfar sobre o poder das trevas. É o nome que te livra do vale da sombra da morte. É o nome que por ti é um cajado que te protege. Por ti ainda é luz que ilumina seus passos. É o nome que te reveste com óleo santo e te unge. É o nome que não apenas dá sentido à sua vida, mas restitui o sentido a tudo aquilo que vive. Esse é o teu tesouro, que lhe foi entregue. E que hoje, eu e você, nós somos testemunhas desse tesouro, porque ele acontece na nossa vida, assim como acontece na vida da igreja. Então, o nome de Jesus, ele percorre os 4 cantos da terra, mas ele é levado, assim como a chama é levada sobre uma lâmpada. Na lâmpada tem óleo que se consome e a chama está ali.
A chama não acontece em qualquer lugar. Ela acontece sobre a lâmpada. E a lâmpada pode ser levada por aquele que a tem nas mãos, onde for necessário, para encontrar algo que está perdido, para perceber aonde precisa ser limpado melhor. É limpo melhor. No cantinho da casa, por exemplo, no cantinho próximo da parede. A lâmpada pode ser colocada num lugar mais alto para que todos festejem e se vejam. Durante uma celebração, ela pode ser colocada também próximo a um livro para que se possa conhecer e aprofundar a sabedoria e os mistérios da ciência. A lâmpada pode ser também colocada próximo ao fogão para que se possa cozinhar sem que nada se perca dos temperos, nem que se erre os cálculos da receita. A chama pode ser colocada também próximo ao berço, para afastar os medos da noite, os medos noturnos. A lâmpada pode ser colocada também na porta de casa, para indicar que ali tem gente e que naquela porta eu posso bater quando precisar de ajuda. Você, meu irmão, é essa lâmpada. E o nome de Jesus é a chama dessa lâmpada. E aquele que nos leva para cumprir a missão que é oportuna é o próprio Senhor. É Ele que nos toma nas mãos e nos coloca, ora próximo ao berço, ora diante da porta, ora no alto do candeeiro para iluminar a sala, ora próximo ao livro, ora próximo ao fogão, ora para encontrar aquilo que estava perdido dentro da casa. É Ele que nos toma nas mãos, mas nós somos essa lâmpada e a chama sobre ela é o nome do Senhor que nos foi entregue. Que imagem bonita essa da lâmpada. É a imagem que marca esse envio que o Senhor faz aos seus discípulos. Hoje, onde estivermos, nós somos lâmpada nas mãos do Senhor. E assim como a chama de uma lâmpada acende outra, também o Senhor vai nos levar a anunciar e a transmitir o nome de Jesus. Essa é a beleza, é importante. Tudo que o padre falou aqui nessa metáfora foram as ações que cumpre a lâmpada. A lâmpada por si só não pode cumprir nenhuma dessas ações. O achar o objeto, o iluminar. A excelência da ação e o próprio êxito da ação acontece porque a lâmpada está, 1, acesa e 2, nas mãos de quem a conduz. Porque se ela estiver parada em cima do móvel, ainda que esteja acesa, ela não vai conseguir se prestar a todos esses ofícios e serviços, a todas essas finalidades, né? A mão hábil daquele que a conduz é que vai levá-la ao êxito de cada finalidade. Então é importante termos isso presente. Assim também é a mão hábil daquele que conduz a lâmpada que vai aproximá-la de uma outra, ou vai pegar aquela que está apagada, vai limpá-la, colocar o óleo santo nela, do Espírito Santo, e por fim tocar uma sobre a outra para que o pavio daquela comece a flamejar. Então, dessa forma o Senhor nos conduz na história. Muitas vezes nós somos aqueles que nas mãos do Senhor vamos cumprir inúmeras finalidades. E bendito seja Deus por isso, como discípulos que somos. Mas por diversas vezes o Senhor nos tomará nas mãos para acendermos, para comunicarmos a chama do nome de Jesus aos nossos irmãos e irmãs. E é ali que o nome do Senhor continua ecoando na história, na vida de cada um dos cristãos. Então nunca acredite que o fato de você ser cristão encerra tudo que poderia acontecer na sua vida. Como assim, Padre Fábio?
o Senhor nos chama a transmitir a nossa fé. Não tem como sermos cristãos nas mãos do Senhor sem que Ele nos conduza à transmissão da fé. Vocês estão entendendo? Ou seja, levar outro a crer, transmitir a fé aos nossos irmãos e irmãs, é parte fundamental de uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa cumpre todas essas outras finalidades que a gente falou, mas só uma lâmpada acesa pode acender a outra. Então, se você é uma lâmpada acesa nas mãos do Senhor, saiba que Ele vai te conduzir a também acender outras chamas, a também gerar filhos na fé, vamos colocar assim. Por isso, eu falava de deixar-se nas mãos do Senhor, não só para que como cristão você cumpra todas essas belezas, né, da missão de ajudar a encontrar o que está perdido, de iluminar as consciências ou levar pela caridade a luz que permite que ela seja em favor da necessidade dos mais pobres, de ser uma chama que indica que ali o Senhor está pronto a receber quem vier, mas também que o Senhor te leve a acender a chama de outros corações. O caráter de evangelização, o caráter missionário da igreja, é mandato de base do Senhor e hoje nós estamos ouvindo isso. Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permaneceis na cidade, até serdes revestidos da força do alto. É pela ação do Espírito Santo que seremos enviados a todas as partes. Depois, o Senhor sobe aos céus e deixa o mandato para que possamos ir por todo o mundo anunciando o Evangelho. Então, queria aproveitar hoje com vocês para dividirmos um texto de São Gregório, ou melhor, de São Leão Magno, que nos fala a respeito da ascensão do Senhor. Na verdade, são dois textos dele. O primeiro fala sobre os dias entre a Páscoa e a Ascensão, que é quando São Leão mostra como o Senhor foi preparando esse momento para que possamos compreender tudo aquilo que Ele fez por nós antes de nos enviar no mundo a anunciarmos o Seu nome. Diz assim, São Leão Magno: Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados. No curso desses dias, foi afastado o medo da morte cruel, o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade não apenas da alma, mas também do corpo. Olha que maravilha, que coisa importante. Nesses dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam a força do Espírito Santo. Nesses dias também, entre a Páscoa e a Ascensão, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino dos céus. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro a 2 discípulos em viagem, e para dissipar as sombras de suas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo e pavor. Seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé. E à medida que o Senhor ia lhes explicando as Escrituras, foram se convertendo de indecisos que eram em ardorosos. E mais, ao partir o pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se os olhos dos 2 discípulos, como os nossos primeiros pais. Mas quão mais felizes foram os olhos dos 2 discípulos ante a glorificação da própria natureza manifestada em Cristo, do que os olhos de nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação pelo pecado.
Olha que bonito ele falando de Emaús, né? Então, está falando do encontro com São Pedro, está falando da entrega das chaves, está falando da aparição do Senhor dentro do cenáculo. Então, o Senhor cumpriu a vitória sobre o medo da morte, o Senhor confiou o Espírito Santo, renovou a coragem dos apóstolos, o Senhor renovou a sua promessa como custódio do seu rebanho, o Senhor dissipou as sombras da dúvida, reacendeu a fé, abriu os olhos, tudo isso, né? O Papa Leão Magno está nos dizendo, olha tudo que o Senhor está fazendo conosco nesse período, tudo que Ele fez com os discípulos nesse período antes de enviá-los, né? E também isso os discípulos cumprirão na missão ao serem enviados. E aí a gente tem agora a metáfora que o padre fez ainda há pouco da lâmpada, né? Todos aqueles momentos em que a lâmpada pode ser colocada desse ou daquele modo e pelas mãos de quem a conduz, ela vai cumprindo todas essas funções. Durante todo esse tempo, caríssimos filhos, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar não apenas aos olhos, como também aos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como seu nascimento, paixão e morte. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo, eles foram fortalecidos pela evidência da verdade que, quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza alguma, mas, pelo contrário, encheram-se de grande alegria na espera do cumprimento pela vinda do Espírito Santo. Olha que fantástico! Esse é o momento em que estamos hoje na nossa celebração da solenidade. Na verdade, era grande e indizível o motivo de sua alegria. Diante daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Desse modo, foi recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono de sua glória, depois de tê-la unido, na pessoa do Filho, à sua própria natureza divina. Que grande palavra de esperança a solenidade de hoje nos traz, e que grande certeza ela nos entrega. Cristo, verdadeiramente Deus, confiou-se inteiramente à nossa humanidade, fazendo-se verdadeiramente homem. Por que não confiarmos a nossa humanidade, agora redimida pelo sangue do Senhor, nas mãos do Senhor, para que Ele cuide de nós? Confiemos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida nas mãos do Senhor, para que a nossa alegria seja grande pela certeza de que o Senhor nos tem nas mãos, conduz a nossa vida e nos leva para junto dEle. E permitamos que, como Senhor da história e da nossa vida, como lâmpadas nas mãos desse Senhor, possamos ir onde Ele nos levar, onde Ele quiser, e possamos não apenas cumprir todas as obras de amor e misericórdia que Ele nos levar a cumprir, mas que tenhamos a alegria de também transmitirmos a chama viva do Seu santo nome a quantas outras lâmpadas o Senhor quiser, para que o mundo conheça que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Apóstolos de nosso Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.